Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Linux Pro, meu nome é Newton. Nesse vídeo eu vou continuar a série, começando a automatizar. Eu gravei um vídeo, o episódio 1 dessa série. Então no episódio 1 eu falei sobre as ferramentas de versionamento, Git, ferramenta para você usar internamente na sua empresa ou usar na nuvem. E se você tem um recurso na nuvem, você pode usar na nuvem. Tá? Inicialmente eu ia fazer a instalação do GOGS, do Gitia e do GitLab nessa sequência, mas eu resolvi começar pelo GitLab porque o GitLab é mais completo. Eu vou fazer a instalação do GitLab agora num servidor, vai ser um ambiente interno, mas você pode colocar na nuvem ou pode colocar no seu ambiente de server com VMware ou com Hyper-V ou o que seja, o que você use lá. É a série Começando a Automatizar, o episódio é o episódio 2. Nesse episódio eu vou instalar e configurar o GitLab no seu servidor. Como eu estou no ambiente interno aqui, no meu lab interno, eu não vou conseguir validar a chave SSL para esse servidor. Mas se você está no seu ambiente na nuvem, com IP fixo e IP de WAN para essa máquina, você pode validar o SSL e não pagar nada com SSL. Tá? Você usa o Let's Script, faz a parte de validar o SSL e você não tem custo com isso. Ou você pode comprar uma chave válida também para esse servidor. É interessante usar SSL para ter esse ambiente aí na nuvem, que é mais seguro. Tá? Ou liberar a porta 443 e a porta 22 só para sua rede. Tá? E você vai ver o que acontece na hora de instalação quando você não tem o SSL válido. E no episódio 3 eu vou falar sobre o Git Running, que é o complemento do GitLab para fazer o CI/CD, fazer a parte de automação melhorar ainda mais. Eu tenho um script de instalação, ele é para o Debian, aí você pode usar para o Ubuntu ou para o Debian 10. Tá? Eu fiz o teste no Debian 9, já faz um tempinho isso aí, mas você pode colocar no Debian 10 ou Ubuntu 18.04. No caso, eu vou instalar aqui o 18.04. Vou subir a máquina virtual aqui, eu fiz algumas alterações nela. Então hoje ela tem 4 GB de memória, eu vou colocar 8 GB de memória, tá? 8192. O processador eu vou colocar 4 processadores. E aí na parte de armazenamento eu tenho um disco de 80 GB. Mas o ideal seria 100 GB, 120 GB ou 200 GB, depende do seu time aí, da sua equipe. Se for muito grande, quanto mais, melhor. Ou você pode colocar essa partição separada e crescendo conforme o tempo. Pronto, fiz o setup agora. Como eu estou falando aqui no VirtualBox, ele tem duas interfaces. Uma rede NAT para ele sair para a internet e a rede interna para mim poder conectar nela via SSH. Tá? Antes de começar a instalação da máquina, você tem que atualizar a máquina. Você tem que setar um IP para ela, você tem que colocar um IP fixo, você tem que setar um nome para a máquina, que é o mesmo nome que vai para a aplicação. E é interessante ter essa máquina só para o Git mesmo, para o GitLab, para não ter outros serviços concorrendo com o GitLab. Beleza, já estou aqui e eu tenho que fazer um update. Antes de tudo, um upgrade. Tá ok, não precisa nada atualizar nesse servidor, já está atualizado. E aí, se precisar atualizar, você faz depois que instalar os pacotes, se tiver algum pacote de kernel, você pega e reinicia, dá o init 6 e reinicia, tá? Aí depois que você executar isso, você pode setar o hostname. Interessante é você configurar o time zone, se você dá um date, ver se o time zone está correto. No meu caso aqui ele está certinho aqui, ó, tá? Não precisa alterar, então você pode executar esse comando aqui. Eu vou colocar esse link desse script abaixo da descrição aqui. Então, você pode configurar desse jeito aqui. E aí você pode setar o hostname. Então a ordem é essa daqui. Eu vou editar esse arquivo aqui para ficar na ordem correta aqui. Essa é a parte de fixos aqui. Vai acontecer alguns erros se você estiver instalando no ambiente interno da sua empresa ou no lab interno seu. E aí eu vou configurar o hostname aqui para esse hostname. Então eu vou reiniciar. Antes de reiniciar eu vou também setar o hostname para esse IP aqui na máquina. Então eu coloco assim, ó.
git.linuxpro.com.br. E aí você reinicia. E ele, quando voltar, já volta com o nome correto e já sai com a configuração. Depois o pacote vai dar um erro e aí você vai ver como é que a gente consegue resolver esse problema, tá? Eu vou acessar de novo aqui. Já está configurado, tá? E aí você instala na documentação dele. A documentação, eu vou instalar esse pacote chamado Omnibus Package e é o recomendado por eles, tá? Eu vou escolher lá o Ubuntu 18.04 e aí eu já fiz o update e eu vou instalar esses pacotes aqui. Já está instalado aqui. Vou voltar lá para o meu script, que praticamente já tem tudo lá. Vou ver. Aí você escolhe Internet Site, já deve estar configurado, porque você já setou antes o nome do servidor. No meu caso já está configurado. Ele vai startar o postfix, né? No boot, criar as entradas e tudo mais, ok? E aí eu vou instalar o restante aqui. Depois disso, você já executa aqui o comando que está aqui na documentação. Na documentação diz para você instalar a versão EE, Enterprise Edition, mas a gente vai escolher a Enterprise Community, que é open source e que você não tem custo nenhum. Aí ele vai baixar o pacote, adicionar o repositório, vai baixar a chave e vai fazer um update básico para você poder instalar o pacote. E aí você instala assim, dessa forma. Você tem que passar o URL que vai ser esse git. Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu dei um Ctrl C porque eu passei a URL errada. E aí eu vou colocar aqui linuxpro.com.br. Aí agora já passa a correta. No final da instalação desse processo, como essa máquina não tem um IP fixo na internet, ele vai tentar validar essa instalação do SSL. E aí vai dar um erro. E aí você tem um jeito de resolver esse erro bem rápido. Então vamos aguardar aqui a instalação. Aí vai acontecer o processo de instalação do pacote, né? É um pacote bem grande, ele tem 700 MB, descompactado dá quase 2 GB. E vai fazer todo o setup da instalação, como está sendo feito agora. E depois da instalação ele vai mostrar o URL, ou caso aconteça algum erro, vai mostrar um erro em vermelho, tá? No caso, como eu estou instalando no ambiente local que não tem IP público e esse hostname que eu criei, git.linuxpro.com.br, não está num servidor de DNS, então vai dar um erro. E aí eu vou mostrar como resolver esse problema, caso você queira testar isso aí no ambiente de lab, tá? Mas isso no seu ambiente de nuvem com IP fixo, resolvendo os nomes e tudo mais, não vai acontecer, tá? Aí ocorreu o erro porque ele tentou validar o certificado e não aconteceu. O que você tem que fazer? Eu vou dizer manualmente como é que faz e eu vou fazer um jeito automático. Então você tem que vir aqui nesse arquivo aqui no /etc gitlab.rb, e aí você tem que procurar por that's. Essa opção aqui você tem que remover essa opção e colocar false. Escrever false assim, ó, tá? Essa opção aqui. E depois que você fizer isso aí, tem que dar um reconfigure, ó. Configure. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de forma automática. Então vou pegar esse comando aqui, ele faz isso. Aí eu vou mostrar para você, ó. E aí eu vou olhar novamente. Você vê que já tá falso aqui, tá? E depois que você fizer isso daí, você vai e faz esse comando aqui. É o comando que ele fala para fazer, ó. E aí ele vai rodar o processo novamente. Dessa vez não vai validar a chave,
Aí ele vai continuar a configuração da instalação e vai subir o ambiente. Caso aconteça esse erro, se não acontecer, não precisa fazer nada. Ele vai autenticar a sua SSL com uma chave válida e vai ficar até melhor para você trabalhar nesse serviço, tá? Com a chave válida, você não precisa estar toda hora aceitando o certificado. No caso, os clientes vão ter que aceitar o certificado. Pronto, configurou, ele já subiu lá. Então, como eu tenho mapeado aqui o endereço do servidor, eu coloquei aqui no meu host, ó. Esse endereço aqui, ó. Tá, então eu vou acessar via SSL, ó. HTTPS. Aí, no caso, se você tivesse usado o Let's Script para autenticar o certificado, criar um certificado SSL válido, não aparecer essa parte. Então você dá aqui, você dá avançado e aí você aceita o certificado, tá? Quando você entra nessa tela, ele fala para você mudar o password do root. Esse é o root, inicialmente é o usuário que acessa. Então, finaliza a instalação e já entra e já acessa e já muda esse password, tá? Senão alguém vai mudar e aí vai ser mais complicado ajustar isso depois. Ok, feito isso daí, o primeiro acesso é como root. E aí depois você pode criar o seu usuário e criar os usuários de grupos e aí adicionar os usuários para os grupos específicos e criar os projetos. Mas você já fez o setup inicial. Esse servidor ele vai mandar e-mail. É bom você pegar o IP desse servidor ou pegar o nome dele, o hostname dele que vai ficar @git.seudomínio.com.br e liberar ele no seu e-mail para você receber e-mail de pipeline que deu erro, de usuário que foi criado, entre outras coisas, tá? Um report que tem do GitLab. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá o uso de recurso na máquina. Então tá bem baixo agora, 7.8 GB, então tá bem legal, ok? Aqui dá pra gente já criar os projetos. E essa máquina aqui, eu vou desligar ela, porque a parte de setup inicial já fiz, tá? Deixa eu só mudar, ok, já mudou aqui, tá desligada. Eu vou renomear essa máquina, configurações, VM, Ubuntu, GitLab. Vou ver se alterou aqui, eu vou ver se alterou. Não, pronto, alterou. Então essa é a primeira máquina, que é o GitLab. E aí eu vou criar o runner para você ver como é que uma se comunica com a outra e o que faz uma e o que faz a outra, ok? Por enquanto é só instalação e configuração. Vou finalizar esse vídeo. Essa parte do episódio fica por aqui. No próximo episódio é o episódio 3 e eu vou ensinar como faz a configuração básica do GitLab e depois do GitLab a gente vai para a configuração do Git Runner e aí vamos ver como é que funciona esses dois. Vou explicar o que o Git Runner faz, que ele é parecido um pouco com o Jenkins, tá? Então isso fica para o próximo episódio e até mais, pessoal. Obrigado, hein?